E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os postulados de Kekulé, né? A básica da química orgânica. Se você já estudou química orgânica, provavelmente você começou por isso. E se você não estudou ainda, relaxa, você vai chegar lá, beleza? Eles são atribuídos a esses dois químicos, né? O Kekulé e o Cooper, por isso que também é chamado de postulado de Cooper-Kekulé, beleza? Mas geralmente só o Kekulé que leva os créditos pela pesquisa, beleza? E esses postulados basicamente explicam características do carbono, né? O carbono é bastante importante na química orgânica, tanto que até chamam de química do carbono, beleza? Esses postulados explicam algumas características dos compostos orgânicos, beleza? Como o ponto de fusão e ebulição, isomeria, eles não são bons consumidores de energia, né? E etc. Beleza? Então, bora dar uma olhada nisso, beleza? Bora lá então. Primeiro postular, né? O postular mais simples, ele diz que o carbono é tetravalente, significa que ele consegue formar até 4 ligações covalentes com outros átomos, beleza? Pegando, por exemplo, o metano, a gente usar como exemplo, né? Eu vou ter um átomo de carbono no centro, ligado a outros 4 átomos de hidrogênio, beleza? Por causa dessa propriedade, o carbono é tetravalente, consegue formar 4 ligações, beleza? Simples. A segunda, o segundo postulado afirma que as valências do carbono são iguais entre si. O que significa isso, né? Significa que se eu mudar a posição do heteroátomo, né? Ou seja, um átomo diferente dos outros ligantes, o composto não vai se alterar. Se eu pegar esse aqui, por exemplo, né? Mudando a posição dessa brincadeira aqui, eu não vou alterar o meu composto. Vai ser a mesma coisa, hein? Beleza? Porque as valências do carbono são iguais. Então, essa mudança não provoca alteração no meu composto. Vou fazer as outras opções aqui. Beleza? Então, variando a posição, o composto não se altera. O composto permanece o mesmo. Beleza? Esse é o segundo postulado. O último postulado afirma que o carbono tem capacidade de encadeamento, né? Ou seja, ele consegue se ligar a ele mesmo, formando estruturas estáveis, que a gente chama de compostos orgânicos. Beleza? Isso a gente estuda bastante em química orgânica. Show? Então, esses três são os três postulados de Kekulé, né? O primeiro afirma que o carbono é tetravalente, ou seja, ele consegue formar 4 ligações. O segundo afirma que as valências do carbono são iguais, né? Então, mudando a posição do heteroátomo, o composto permanece o mesmo. E o terceiro afirma que ele tem capacidade de encadeamento, ou seja, ele consegue se ligar a ele mesmo, formando estrutura gigantesca, né? Beleza? Esses são os postulados de Kekulé. Agora vamos falar um pouquinho sobre o carbono, beleza? Dar uma aprofundada no carbono, beleza? Pra gente finalizar o vídeo. Então, bora lá. Só para aprofundar um pouquinho, né, e também encerrar o vídeo, a gente vai falar um pouquinho só sobre o carbono, beleza? Alguns professores dizem, os meus pelo menos, diziam que o carbono tinha uma eletronegatividade intermediária, né? O carbono se encontra aqui, né? No grupo 14, que no segundo período da tabela periódica, ele tem uma eletronegatividade intermediária. O que significa isso? Primeiro a gente tem que entender o que é eletronegatividade, né? A gente tem a eletronegatividade e a eletropositividade, beleza? A eletropositividade é bem comum nos metais, enquanto a eletronegatividade é comum nos ametais, beleza? A eletropositividade é a capacidade que um átomo tem de doar seus elétrons, beleza? Por isso que os metais conduzem bastante eletricidade, por exemplo. E a eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de receber, né, de atrair esses elétrons, beleza? O carbono tem uma eletronegatividade intermediária, primeiro porque a eletronegatividade cresce de cima para baixo, de baixo para cima no caso, né, e da esquerda para a direita. Ou seja, considerando dois compostos, o que tiver mais acima é mais eletronegativo. E o que tiver mais à direita também é mais eletronegativo. Considerando que os compostos que a gente trabalha no ensino médio, né, o carbono está bem na metade entre os mais eletronegativos e os mais eletropositivos, beleza? Então, às vezes ele doa os elétrons que ele tem e às vezes ele atrai os elétrons que ele tem, beleza? Isso é bastante importante para ele conseguir formar inúmeros compostos orgânicos, beleza? E o segundo ponto que a gente vai comentar também, o segundo e último, né, é sobre a hibridização do carbono. O carbono tem número atômico igual a 6, ou seja, fazendo essa distribuição, né, de Linus Pauling, a gente tem um S2, 2S2 e 2P6. Beleza? Ou seja, ele tem duas camadas. Na primeira camada, a camada S, né? Um S, o orbital tá cheio. Tem os dois elétrons aqui na 1s. Beleza? E na segunda camada, a gente tem o orbital S, 2s, que também tá cheio.
E a gente tem o orbital P, né? Dois estão semi-preenchidos. E o último tá vazio. Beleza? Esse daqui é o carbono no seu estado natural, né? Quando o carbono recebe energia, ele vai para um estado que a gente chama de estado excitado. Esse elétron daqui, ó, esse elétron aqui do 2s, ele se muda, né? Ele avança e aparece aqui, ó. Esse que tava vazio, né? Ele vem para cá. Isso que a gente chama de estado excitado. Então o carbono começa a ter assim, um orbital 2s semi-preenchido e 3 orbitais p semi-preenchido também. Beleza? E a hibridização é basicamente isso, né? Quando eu tenho a junção de orbitais semi-preenchido, esses orbitais aqui, 2s e 2p, se juntam. E formam o que a gente chama de orbital sp3. Isso explica por que o carbono consegue fazer 4 ligações, né? Percebe que no estado natural dele, vamos dizer assim, ele só conseguiria formar 2, né? Ele só tem 2 orbitais semi-preenchidos. Mas nesse caso, com a hibridização, ele consegue formar até 4 ligações, beleza? Também tem as variações, né? sp2, sp, sp3, depende da ligação que ele vai fazer. Se ele vai fazer uma ligação sigma ou uma ligação pi, beleza? Esse é só um básico, porque eu não sou químico, né? Mas só vou trocar uma ideia sobre esse estudo aí que eu tava vendo esses dias, beleza? Espero ter curtido o vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, beleza? Se inscreve no canal para não perder os conteúdos e, obviamente, deixa o like para fortalecer o trabalho, beleza? Valeu, até a próxima.